Orientações para práticas psicomotoras na escola. Práticas psicomotoras para a educação infantil. Olá! A educação infantil é uma das etapas da educação brasileira e compreende alunos de 0 a 6 anos de idade. É a primeira etapa formal do ensino, ou seja, é o lugar onde ocorre o primeiro contato da criança com o ensino formal. Nessa etapa, o aluno está em constante contato com desafios motores. Por isso, a importância de proporcionar atividades desafiadoras, mas que respeitem o nível de desenvolvimento dos alunos e que sejam oferecidas por meio do lúdico e da fantasia. Com crianças pequenas, podem ser desenvolvidas atividades manipulativas e de deslocamento do corpo no espaço. Essas atividades podem ter diferentes objetivos, como a coordenação motora ampla e fina, o esquema corporal e o tônus, assim como desenvolver as percepções visuais e auditivas, entre outros conceitos funcionais psicomotores. Vamos conhecer atividades que podem ser trabalhadas na educação infantil, divididas de acordo com algumas características semelhantes entre as idades. No período entre 0 a 6 meses, o bebê está realizando movimentos reflexos, ou seja, obtém informações com o toque, a luz e os sons e realiza movimentos rudimentares, como de estabilização do pescoço e controle da cabeça e de objetos. Para esses bebês, podem ser realizadas atividades de manipulação de brinquedos com formas diversas e também deslocamentos no ambiente, pois aos 6 meses a criança já consegue deslocar-se deitada. A partir do 4º mês, a manipulação dos objetos começa a ficar refinada e a partir do 6º mês começam os indícios de ludicidade, em que a criança começa a interagir com brincadeiras simples. Brincadeiras como esconde-esconde, com as mãos no rosto e atividades que os bebês visualizam o professor fazendo, como colocar objetos em alvo, batê-los no chão ou nas mãos, produzindo sons, são alternativas para o trabalho nessa faixa etária. Atender às necessidades básicas das crianças é responsabilidade nossa, do adulto que está em sua companhia. E isso também auxilia no desenvolvimento psicomotor, pois se estabelecem ligações afetivas com a proteção e o cuidado. A partir do 6º mês, o bebê demonstra alegria quando é movimentado em balanceios e suspensão. E essas atividades auxiliam no desenvolvimento do sistema vestibular. No início da fase de 6 a 12 meses, o bebê já começa a preparação para engatinhar e no final dessa fase inicia a locomoção em pé. Ocorre então o aumento de possibilidades motoras que elas já têm. Pode-se promover diferentes tipos de atividades exploratórias que serão bem aceitas e desenvolvidas pelos alunos. Entre 1 e 2 anos, a criança se desloca pelo ambiente e começa também a desenvolver a fala, por meio da pronúncia de sílabas como mama, papa, tata. Então, nessa fase, a criança começa a construir simbolicamente as suas ações. Ou seja, ela começa a entender os seus atos e as atividades em pares. Também começam a ter sentido para as crianças. Então, é importante promover a familiarização com a imagem do próprio corpo e do outro. Essa atividade pode ser realizada com um espelho ou de frente para outra criança ou adulto. O professor conduz a atividade sugerindo movimentações das partes do corpo. Outras atividades
São brincadeiras de abrir e fechar, bater e fazer barulho, empilhar e derrubar, barulho com papel, areia, água, balde, balões de gás ou bexigas, bolas, jogos de empurrar e puxar. Mas não podemos esquecer da ludicidade nessas atividades, da fantasia, de contextualizar as tarefas de uma forma prazerosa para os alunos. Agora, vamos conhecer atividades para a fase que chamamos, de acordo com Galahu, de primeira infância e que envolve crianças na faixa etária entre 2 e 6 anos. Nessa fase, o repertório motor das crianças permite ao professor explorar ao máximo a sua criatividade, propondo atividades motoras mais diversificadas. É importante nessa fase a realização de atividades que estimulem o desenvolvimento das percepções, como sentir diferentes texturas das coisas, diferentes materiais como água, areia e pedra, e sentir o cheiro e o sabor dos alimentos. Também podemos solicitar que as crianças se transformem em diferentes objetos ou animais, por exemplo, explorando a expressão corporal. Além disso, por meio de mímicas, eles podem realizar movimentos corporais que expressem profissões, meios de transporte, animais e também, como por exemplo, tem atividade chamada sombra, que consiste em realizar o movimento do amigo em sincronia com ele. Explorar os sons que o corpo pode fazer, como bater palmas, bater mãos e pés no chão, estalar os dedos, bater as mãos em partes do corpo e também podem realizar deslocamentos pelo ambiente com diferentes propostas, como passeio na floresta encantada em busca do tesouro perdido no mar, e a partir disso pode-se também dispor obstáculos pelo ambiente para a movimentação dos alunos, como passar por baixo de uma cadeira, por exemplo. E outra atividade interessante é vivenciar o equilíbrio estático e dinâmico, com diferentes bases, como em cima de um pé de latas, passar por cima de uma corda colocada no chão e também brincar de estátua. Pode-se organizar circuitos com diferentes movimentos, como pisar dentro de pneus, fazer rolamento, desviar de cones, saltar por cima de barreiras, passar por baixo de cadeiras. É atrativo também para a criança realizar a manipulação e jogos com bolas diferentes, que pode ser também o balão, manipular de forma livre, rolar no chão, quicar, lançar, acertar um alvo, passar para um colega e usar as partes do corpo, como conduzir com os pés, dominar com as duas mãos separadamente, posicionar nas partes do corpo. E pode-se também oferecer atividades com jogos de encaixe, sequência lógica, quebra-cabeça, jogos de praia, modelagem, construções, números e letrinhas, fantasias, jogos geométricos, loto, bandinha, livrinhos, lápis de cera, pincéis, recortar e colar. Então, com base no interesse dos alunos e nas atividades propostas para a educação infantil listadas e muitas outras, o professor pode iniciar um trabalho psicomotor desenvolvendo a aprendizagem dos alunos nessa etapa do ensino. Concluindo, nessa aula nós vimos sugestões de atividades psicomotoras para a educação infantil. A partir dessas sugestões, é possível criar atividades que proporcionem o desenvolvimento integral do aluno. Vamos ser criativos. Bons estudos!